Olá, está no ar mais um JR Entrevista e hoje a gente recebe aqui nos estúdios o ministro da Saúde, Alexandre Padilha. Ministro, seja muito bem-vindo ao JR, é um prazer te receber novamente. Uma honra toda minha, que bom a gente poder conversar um pouco sobre a saúde da população brasileira, muita coisa para falar, viu, Tânia? E agora é a primeira vez no JR como ministro da Saúde, né? É isso aí, estou mais feliz aqui de estar aqui com você, poder conversar de temas que a população tem tanto interesse. Ministro, vamos começar falando sobre vacinação. O senhor tem participado ativamente das campanhas e agora tem a vacina da dengue, que deve começar a ser distribuída a partir do ano que vem, a partir do primeiro semestre. O senhor já pode adiantar para a gente um pouco sobre quais públicos vão ser prioritários, como vai funcionar a distribuição dessa vacina? Tânia, primeiro que isso é uma grande notícia, porque é uma vitória, porque é uma vacina 100% brasileira. Desenvolvida pelo Instituto Butantan de São Paulo, na parceria com o Ministério da Saúde, investimento do Ministério da Saúde a parte dos estudos clínicos, todo o recurso que a gente coloca lá no Butantan. A gente coloca hoje mais de 10 bilhões de reais lá no Butantan. Então, desenvolvendo essa vacina, ela é 100% brasileira, ela é uma dose apenas, porque a única vacina que a gente tem para dengue hoje no mundo, que o Ministério da Saúde compra quase 100% da produção, precisa de 2 doses. Essa vai ser uma dose apenas e ela protege contra os 4 tipos de dengue. Então, ela tem uma proteção mais ampla ainda. E ela já nos estudos que nós fizemos, que a Anvisa fez e avaliou, é uma vacina que pode ser utilizada, os estudos já mostram, de 15 até 59 anos. A outra vacina que a gente tem disponível hoje, os estudos estavam focados mais de 14 a 16 anos de idade. Então, é uma grande vitória, uma grande notícia. Nós, essa semana, vamos publicar a reunião com os especialistas, porque o Ministério da Saúde segue a ciência, a gente ouviu os especialistas, sociedade de especialidades. Eles têm recomendado a gente utilizar essa vacina nova do Butantan a partir dos mais velhos para baixo. Então, você vai ter essa vacina a partir de 59 anos, né, começar com esse público. E a gente tem a vacina que o Ministério da Saúde já comprou, tem 9 milhões de doses por ano, que é a vacina disponível internacional, que é a orientação de 14 anos para cima. Então, a gente vai, como se fosse fechando a população, garantindo essa cobertura. Também eles orientam a gente começar a vacinação, primeiro naqueles públicos que participaram do desenvolvimento da vacina. Você tem gente que participou como voluntário no estudo, então é justo você vacinar essas pessoas. E também os profissionais de saúde, sobretudo o pessoal que é da atenção primária em saúde, ali da unidade básica de saúde, que faz a visita, que é quem faz a principal orientação e o primeiro atendimento de quem tem a dengue. Então, nós estamos muito animados, o Ministério da Saúde trabalha para que a gente possa, já no começo do ano que vem, ter essa vacina incorporada ao nosso calendário, começando com esses públicos, então primeiro vacinando quem participou da pesquisa, depois os profissionais de saúde que atuam ali nas visitas domiciliares, na atenção primária em saúde, fazer o primeiro atendimento no caso de dengue, os profissionais que atuam nas UPAs, nos prontos-socorros, e na medida que o Butantan vai tendo uma produção maior de vacina, a gente começar a vacinação de 59 anos para baixo, né? Então, o Butantan tem hoje cerca de 1.200.000 doses já, então com essas doses a gente consegue vacinar esse público dos profissionais de saúde. E a previsão aí do Butantan é com a parceria que nós fizemos com a empresa chinesa. Eu estive na China pessoalmente para consolidar essa parceria com a WuXi. A gente poderia ter cerca de 9 milhões de doses já no primeiro semestre do ano que vem e até 35 milhões de doses até o segundo semestre. Então, na medida que tiver essa produção do Butantan, a gente começa também a vacinação com os públicos ali invertidos de 59 anos para baixo. Então, para esses outros públicos, para estar disponível para a população de uma forma geral, a expectativa é que seja a partir do segundo semestre de 2026. Eu vou trabalhar para que a gente, ainda no final do primeiro semestre, a gente consiga começar a vacinar também os públicos em geral, não só os profissionais de saúde. E a gente tem a outra vacina, que é a vacina internacional, que o Ministério da Saúde comprou quase toda a produção dessa empresa, são mais de 9 milhões de doses de vacinas por ano, a gente tem 18 milhões já contratados, que a gente vai continuar vacinando aquele público que o estudo clínico mostrou que tem melhor resultado, que é de 14 a 16 anos. Como ela é uma vacina de 2 doses, a adesão é mais difícil, então, por
Por isso é muito importante quem já tomou uma primeira dose, volte para tomar a segunda dose para estar devidamente protegido, para a gente garantir essa vacinação. Não tem anúncio previsto para essa semana relacionado a esse assunto? Vacinação é uma pauta de governo, né? Lula tem acompanhado também esse assunto de perto. Direto. O presidente Lula é um grande defensor de vacina, né? Aparece uma vacina que tem indicação para ele tomar, ele vai lá e já coloca. Nessa semana a gente publica o registro, a Anvisa publica o registro definitivo da vacina do Butantan. Essa semana a gente trabalhar para fechar, assinar o contrato também com o Butantan e publicar essa orientação geral, que vai ter mais detalhes, dos especialistas que fizeram a orientação para o Ministério da Saúde. A partir daí a gente vai sentar com os estados e municípios e programar já o início. Eu quero, no mês de janeiro, a gente já começar a vacinar, fechar direitinho o calendário e começar a vacinar principalmente os profissionais de saúde. Lula vai para Minas essa semana com o senhor? Vai. Nós vamos ter uma agenda muito importante em Minas Gerais. Nós vamos inaugurar um centro de tratamento de câncer em Itabira, ampliar um serviço que tinha. Mais de 30 milhões de reais de investimentos do Ministério da Saúde, vai fazer radioterapia. É um sonho antigo. Quando eu fui ministro da outra vez, entre 2011 e 2014, a gente começou esse projeto. Fizemos a compra internacional, tudo isso ficou parado depois dos outros governos, voltou com o presidente Lula em 2023. A gente vai lá para inaugurar esse centro na cidade de Itabira. Estou chamando o pessoal lá também de João Molevade, que é ali do lado. O prefeito de Itabira também já está mobilizando a partir de hoje. Vamos fazer também em Minas Gerais, vai estar acontecendo a Caravana Federativa, que é um projeto que eu comecei lá na época da SRI. A ministra Gleice está dando continuidade a esse projeto. Vamos entregar lá em Minas Gerais mais 35 unidades móveis, que é a saúde bucal móvel, que você leva o dentista para a área rural, as periferias das grandes cidades, tudo. E também fazer mais investimentos lá em Minas Gerais para hospitais, santas casas, tudo através do programa Agora Tem Especialistas. Ministro, só para a gente encerrar esse assunto da vacinação, de passar para outros tantos assuntos que eu quero tratar com o senhor, a vacina da bronquiolite começou a ser aplicada, né? Por que ela é tão importante e qual que é a expectativa em relação à população, né, de procura dessa vacina? A gente começou a aplicar agora, nessa semana. Essa é uma vacina inovadora no SUS, não tinha. Para as pessoas terem ideia, uma gestante para ir tomar essa vacina na clínica privada pagava de R$ 1.500, R$ 1.700, R$ 2.000, eu já vi até R$ 4.000, uma gestante do Mato Grosso falou assim, tá bem que o senhor colocou essa vacina aí no SUS, porque eu tenho que pagar R$ 4.000, ou seja, inacessível para a grande maioria da população. É uma vacina para gestante tomar a partir da 28ª semana, então toda gestante que chegou na 28ª semana de gestação, vá procurar a sua unidade de base de saúde mais próxima para tomar a vacina. É da 28ª até o último dia. Se estiver no último dia da gravidez, pode tomar essa vacina porque ela protege a gestante e protege o bebê. A bronquiolite é a principal causa de internação dos bebês até 1 ano de idade. Foi a principal causa de óbitos por doenças respiratórias no inverno. Então, vacinar agora é muito importante para proteger o bebê, já nascer protegido. A nossa meta, a gente está distribuindo nesse ano, até dezembro, até o final de dezembro, 1.800.000 doses, a gente vacinar as gestantes. No ano que vem tem mais 2.200.000 doses, toda gestante ser vacinada. E o nosso esforço é vacinar agora, porque aí a gestante, quando o bebê nascer ali antes do inverno, já está totalmente protegida. Então, é muito importante, não tem contraindicação. Toda gestante, a partir da 28ª semana, deve procurar já a sua unidade básica de saúde, procura no seu município, já está distribuído em todo o Brasil, para garantir essa vacinação. Ministro, agora indo para um assunto que o interesse da população tem crescido cada vez mais, que são as canetas emagrecedoras. Existe algum avanço para a democratização do uso dessas canetas, para que o preço seja mais acessível, que mais pessoas consigam ter acesso? Tainá, a gente tem uma ação muito importante que o Ministério da Saúde está fazendo junto com a Anvisa, que é fazer uma convocação de todas aquelas empresas que têm condições de produzir essas canetas aqui no Brasil, fazer o registro o mais rápido possível. Então, a gente fez uma orientação, são mais de 20 pedidos, possibilidades de registro. Então, você vai ter um número muito maior de empresas oferecendo esse tipo de medicamento. À medida que vai vencendo a patente do medicamento, você vai ter mais indústrias e, com isso, você consegue baixar o preço. Expectativa
que isso reduz o preço para o consumidor. A Organização Mundial de Saúde, na última semana, acabou de fazer uma primeira avaliação sobre esse produto. E o Ministério da Saúde já vem trabalhando, inclusive, para a gente deter a tecnologia. Sabe por quê? Eu estou convencido de uma coisa, ela é uma nova tecnologia, a gente chama dos peptídeos, é uma nova plataforma tecnológica de produção de medicamentos, que hoje ela está servindo para o diabetes, para, sobretudo, o controle do diabetes e para emagrecimento, o pessoal acaba utilizando isso para emagrecimento, mas tenho certeza absoluta que essa tecnologia vai servir para medicamentos para o câncer, para outras doenças crônicas. Então, o Brasil quer deter essa tecnologia. Então, essa ação foi para 2 objetivos. De um lado, ter mais empresas que tenham esse produto, sobretudo aqueles que a patente está vencendo, com registro na Anvisa, e também a gente deter a tecnologia para a gente produzir aqui, porque é uma tecnologia que vai servir muito para outras doenças, tanto para o câncer, para outras doenças crônicas. Então, é uma grande evolução tecnológica, uma grande revolução na indústria farmacêutica, e o Brasil quer entrar, podendo produzir aqui, gerando emprego, renda aqui. Eu tive recentemente junto com o presidente Lula, eu já era ministro da Saúde, a gente foi num anúncio de investimento importante de uma fábrica no interior de Minas Gerais, de uma empresa internacional, uma das primeiras a ter patente desses tipos de canetas emagrecedoras, que ela está anunciando investir aqui no Brasil e passar a produzir aqui também no Brasil. Então, esse é um grande objetivo do Ministério. Além disso, a gente teve um outro avanço, que é o Brasil voltar a produzir insulina. Porque uma preocupação que a gente estava tendo, o que era? Quem começou a produzir essas canetas emagrecedoras são grandes indústrias que produziam insulina. Então, na medida que elas começaram a ter um retorno financeiro maior na caneta emagrecedora, começaram a migrar suas indústrias, suas fábricas para produzir essa caneta emagrecedora, gerando uma crise mundial de oferta de insulina. Felizmente, pelo trabalho do Ministério da Saúde, a gente voltou a produzir insulina no Brasil. A gente fez um acordo, de um lado com a empresa indiana, do outro com a empresa chinesa, com empresas nacionais brasileiras, com institutos públicos brasileiros. Então, são 2 plataformas tecnológicas, uma da insulina recombinante, outra da insulina glargina. Então, o Brasil voltou a produzir insulina depois de 20 anos. Então, a gente voltou a garantir a produção para o tratamento de diabetes e também entrando nessa nova tecnologia que são as canetas emagrecedoras. E sobre as canetas, ministro, tem um prazo para isso começar a acontecer aqui no Brasil? Esse registro, a Anvisa já solicitou a apresentação do registro, são mais de 20 empresas. Algumas dos medicamentos delas estão vencendo a patente já no ano que vem. Então, na medida que você vence a patente, também derruba muito o preço, porque você começa a ter a possibilidade de, mais ou menos, o que o pessoal chama do genérico. É como se você tivesse a possibilidade de outras empresas poderem registrar e vender aquele mesmo produto. Então, você derruba o preço. Então, a gente já tem uma alternativa importante. Paralelo a isso, o Ministério também está financiando projetos de estudo de como pensar a incorporação desse tipo de caneta num determinado protocolo no SUS. Por exemplo, a gente está trabalhando com a ideia assim, tem muita gente que ela se inscreve para a cirurgia bariátrica, por exemplo, que tem uma indicação. A pessoa está com a chamada obesidade mórbida, já tem impacto na hipertensão, diabetes, tudo. Então, quando você se inscreve para uma cirurgia bariátrica no SUS, os serviços que fazem essa cirurgia fazem antes um processo de avaliação, orientação nutricional, orientação psicológica. Então, às vezes, demora um tempo para a pessoa fazer a cirurgia. Então, a gente está analisando a possibilidade, junto com as universidades, fazer um estudo sobre o protocolo nessas situações de quem está esperando para a cirurgia bariátrica. Se você oferecer essa nova abordagem tecnológica, essa nova ferramenta, pode reduzir a necessidade de fazer a cirurgia bariátrica. Isso é bom para a pessoa e também é bom para o SUS, porque vai reduzir custos uma cirurgia bariátrica que tem um custo alto. E a demanda, né? Ministro, então dá para a gente colocar aí como meta a partir do fim do ano que vem, é isso, com a queda dessas patentes, ou não? O processo é um pouquinho mais moroso. Então, tem um produto que cai a patente ano que vem, porque você não pode romper uma patente. Né? Então, tem um produto que cai a patente no ano que vem, tem a expectativa na queda da patente, outros produtos já vão estar comercializando com isso, baixando bastante o preço. Maravilha. E a gente quer se apropriar dessa tecnologia, não só para o tratamento de diabetes, para o emagrecimento, mas porque vai ser uma tecnologia que vai descobrir no futuro medicamentos para o câncer e outros medicamentos.
Ministro, o Ministério da Saúde anunciou na semana passada que acabou com a transmissão vertical do HIV, que é aquela transmissão da mãe para o bebê. Como que isso foi feito? Isso acaba diminuindo as taxas da doença no Brasil? Isso tem um impacto enorme, porque, primeiro, eu sou médico infectologista, sou especialista nisso. Fui fazer essa especialidade lá nos anos 90 por conta da luta contra a AIDS. Então, eu realmente fiquei emocionado porque eu nunca imaginei que a gente ia conseguir atingir esse patamar. O Brasil passa a ser o maior país do mundo a ter eliminado a transmissão vertical pelo HIV. Você tem ideia que no nosso continente americano, quem tinha já eliminado? Cuba tinha sido o primeiro, Canadá o segundo, Chile, depois algumas pequenas ilhas ali no Caribe, que é uma população muito pequena, e agora o Brasil, com mais de 200 milhões de habitantes. Não tem nenhum país do mundo com esse tamanho que recebeu por parte apresentou o dossiê de eliminação da transmissão do HIV, que é aquele risco da gestante, se ela for infectada pelo HIV, poder passar para o seu bebê. Uhum. Então isso é uma demonstração da força do SUS, da oferta do medicamento, da prevenção, porque você consegue eliminar isso tratando essa gestante, no momento do parto tendo cuidados especiais, inclusive da administração da medicação. Então isso é um avanço muito grande. Também a gente teve uma queda na mortalidade pelo HIV/AIDS no Brasil. Foi a maior queda da história. A gente teve 13% de redução da mortalidade comparado 2024 com 2023. A gente compara com 2022, esses são 17% de redução da mortalidade. Pela primeira vez, morreram menos de 10 mil pessoas por ano pelo HIV/AIDS. O que mostra que a gente está avançando, mas tem muita coisa para avançar ainda, né? Tanto na prevenção, o público mais jovem, porque eu sou de uma geração, tenho 54 anos, sou de uma geração que teve artista, os meus ídolos da cultura, do esportes, intelectuais, morreram pelo HIV. Então, eu sou uma geração que teve muita sensibilização para esse tema. A geração mais jovem, às vezes, nem sabe direito, não sabe os riscos. Então, a gente reforçar as ações de prevenção, combater qualquer tipo de preconceito. Um processo de conscientização também dessa nova geração. Isso. Hoje a gente tem disponível pelo SUS o que a gente chama do remédio pré-exposição, ou seja, por exemplo, a gente conheceu isso a partir de que realidade? Casais. Às vezes a pessoa tinha HIV e a parceira dele não tinha. O parceiro não tinha. Então, a gente percebeu que se uma pessoa que tem HIV está sendo tratado e outro começa a tomar a medicação pré-exposição, não se infectava. Então, a partir daí, a gente utiliza isso para públicos, orientação da pré-exposição, para não se infectar. Essa é uma estratégia de reduzir o risco de novas infecções. Tem muito trabalho ainda pela frente, mas é um orgulho para o Brasil ter esse reconhecimento internacional. Com certeza. Ministro, só dar um recado aqui para quem está assistindo a gente. Você pode assistir ao JR Entrevista na Record News, no Portal R7, na Record Plus, no Jornal da Record, no JR 24 horas, à 00:30 e também nas nossas redes sociais. Agora, ministro, eu quero entrar um pouquinho mais a fundo na política. Na última sexta-feira, o senhor esteve no Amapá, ao lado do presidente do Senado, Davi Alcolumbre, que vive um clima de tensão com o presidente Lula, principalmente por causa da indicação de Jorge Messias para o Supremo Tribunal Federal. O que Alcolumbre disse ao senhor sobre Lula? Há um clima de ruptura. Vai ser possível reverter esse cenário? Primeiro que o presidente Alcolumbre só fez elogios ao que é o presidente Lula para o estado do Amapá, para o estado dele. E, de fato, assim, a gente estava lá inaugurando algo que é um sonho muito antigo do Amapá, que ficou interrompido, que foi retomado pelo presidente Lula, que também é um centro de tratamento do câncer, um centro de radioterapia. É uma verdadeira independência para o estado do Amapá em relação a isso. O estado do Amapá é o penúltimo estado a não ter um centro de tratamento para o câncer. O próximo é Roraima, já botamos equipamento lá. Até o começo do ano eu quero ver inaugurando, estamos falando isso com o governo do estado, para a gente ter em todos os estados do país pelo menos um centro de tratamento do câncer. Ele elogiou muito o presidente Lula, fez um agradecimento público, tanto em relação a esse tratamento do câncer, quanto a coisa do petróleo, regularização fundiária, tudo. Eu acho que daqui a pouco vai se sentar para conversar. A minha expectativa é muito positiva em relação a isso. O Congresso Nacional aprovou coisas importantes para o governo, como, por exemplo, a partir de janeiro do ano que vem, quem ganha até R$5 mil não vai pagar mais imposto de renda. Quem ganha até 7 mil vai ter uma redução importante no imposto de renda. Isso foi uma proposta do presidente Lula que foi aprovada pelo Congresso Nacional. Né? Na semana passada conseguiu aprovar a Lei de Diretrizes Orçamentárias.
Mas o Davi mandou algum recado para Lula? Só agradecimento no sentido de agradecer. Ele falou assim, ó, Padilha, você está aqui, ele falou publicamente, você está aqui, agradeço o presidente Lula de tudo que ele tem feito pelo estado do Amapá. Eu acho que vai se construir, quando a gente começa a tratar dos temas que interessam mais a população, quer dizer, o Congresso aprovou, né, a partir de janeiro, quem ganha até R$5.000 não paga mais imposto de renda. Né? Até 7 mil vai ter uma redução importante do imposto de renda. Isso é mais dinheiro no bolso da população, mais dinheiro circulando na economia, gerando mais emprego. Né? As ações, como eu falei, do câncer, agora tem especialistas, que é o programa prioritário nosso do Ministério da Saúde, foi totalmente aprovado no Congresso Nacional. Eu acho que é também a oportunidade de tratar mais das coisas que interessam a população, focar nisso e, com isso, estabelecer uma relação aí de retomada, de aprovação de coisas mais importantes. Aí. Diante desse clima, Lula deve se reunir com a Alcolumbre, quando? E o senhor considera importante esse encontro? Tainá, quando eu estava no outro ministério, eu saberia te responder isso aí rapidamente, porque participava ativamente disso. Agora eu virei a chave e estou lá na saúde, né? Mas o presidente Lula é uma pessoa que sempre se reúne com os presidentes da Câmara, do Senado, do STF. Tem uma coisa que nunca fez, foi o presidente Lula bloquear esse diálogo, bloquear essa conversa. Certamente, acredito que vai se retomar a conversa e o diálogo da melhor forma possível. A gente encerrar bem o ano, tem que votar o orçamento ainda, né? Tem coisas importantes para ser votado no Congresso Nacional, embora a questão talvez mais simbólica foi a aprovação de zerar o imposto de renda para quem ganha até R$5.000. Tem um impacto enorme. A gente já atingiu esse ano o menor nível de desigualdade na história do país desde quando ele é calculado, nos últimos 30 anos. O menor nível de pobreza e o menor nível de desigualdade. Com essa decisão do governo do presidente Lula, aprovação pelo Congresso, que a partir de janeiro, quem ganha até R$5.000 não paga mais imposto de renda, quem ganha até 7 mil vai reduzir bastante o imposto de renda, essa desigualdade no Brasil vai reduzir ainda mais. Então, eu acho que a gente está terminando o ano com a aprovação de algo muito importante, histórico. Vamos se concentrar nisso para a gente terminar bem o ano e tocar o ano que vem. Já eu quero aprofundar um pouquinho mais nessas pautas políticas, ministro, mas agora eu tenho que chamar um rápido intervalo. É bem rapidinho, já a gente volta a conversar com o ministro da Saúde, Alexandre Padilha. Não sai daí. Estamos de volta com o JR Entrevista e aqui com a gente está o ministro da Saúde, Alexandre Padilha. Ministro, quero voltar aprofundando um pouquinho mais na questão política e na relação entre os poderes. Há um pano de fundo de tensão em torno das emendas parlamentares que, com a Lei de Diretrizes Orçamentárias que foi aprovada na última semana, agora 65% serão de execução obrigatória até julho, ou seja, antes do período eleitoral. E Lula já deixou claro, em discursos, que não concorda com isso. O senhor concorda com o posicionamento do presidente? E qual o futuro das emendas parlamentares na relação entre poderes? O que o presidente está falando, toda vez que o Congresso aprovou isso, teve um veto presidencial, não é a primeira vez, porque o Congresso ele não pode estabelecer um cronograma para o Executivo, é de prerrogativa do Executivo esse cronograma. Eu, quando fui ministro da SRI, por exemplo, já teve uma vez que aprovou esse calendário de execução, foi vetado. Inclusive, a gente mostrou para os congressistas que a gente executou mais rápido até do que o calendário que eles estavam propondo. Isso aconteceu, por exemplo, em 2024, quando eu estava no ministro da SRI. Exatamente naquele período que tem um período de eleição. Então, tem uma preocupação, ansiedade dos parlamentares de executar isso antes do período eleitoral. A gente mostrou que o governo executava mais rápido até do que o calendário estava proposto. Então, o Executivo não pode concordar com isso, porque do ponto de vista constitucional você não pode estabelecer esse calendário para o Executivo. O Ministério da Saúde é o ministério que mais executa emendas, né? A gente é o que mais empenha, mais executa. E cresceu bastante o volume de emendas de fato. Qual que é o trabalho que nós fazemos aqui no diálogo com os parlamentares? É direcionar essas emendas para questões que a população, de fato, está preocupada em relação à saúde. Por exemplo, a gente tem o programa Agora Tem Especialistas, que busca reduzir o tempo de cirurgia, né, o tempo de espera de cirurgia, de exames especializados, consultas especializadas. Os parlamentares cada vez mais têm direcionado emendas, têm concordado no sentido de levar mais cirurgias para a população,
mais equipamentos, abrir os equipamentos. A gente criou agora as carretas do Agora Tem Especialista. Já está em todos os estados do Brasil, já tem essas carretas circulando nas áreas mais... Outro dia eu acompanhei lá 1 mês a carreta no Complexo do Alemão. Né? Eu estava na Amapá, de uma carreta na Amapá de tomografia. Em uma semana atendeu mais de 300 pessoas que estavam esperando na fila de tomografia. Então a gente tem dialogado com os parlamentares no sentido de direcionar essas emendas para essas carretas, para mais cirurgias, no Agora Tem Especialistas, para o esforço de vacinação na atenção primária em saúde. Então, esse é o nosso trabalho, no sentido de que esse volume que de fato cresce cada vez mais, é cada vez maior, seja bem direcionado para cuidar da nossa população. Então, diante da sua resposta, a gente pode esperar um veto presidencial no que diz respeito ao cronograma das emendas. Com certeza, tanto o Ministério da Fazenda, Planejamento, o próprio setor jurídico, deve ser essa recomendação, porque, de fato, o que a gente fez, por exemplo, em 2024 foi exatamente isso, foi essa recomendação técnica jurídica, que você não pode, de fato, tem que vetar, e a gente construiu ali um calendário com o próprio Congresso Nacional que mostrou que o calendário de execução do governo era melhor até do que o Congresso. Porque também interessa a nós, do governo, na saúde, o que eu quero é executar o mais rápido possível, porque cada um desses recursos vai para mais cirurgias, mais exames, mais cuidado, mobilização para fazer cobertura vacinal, para as ações de câncer de colo de útero, ou seja, as prioridades do Ministério da Saúde. Então, o governo é o que mais quer que esse recurso seja executado o mais rápido possível, né? Só tem uma questão técnica, jurídica, que, de fato, o Congresso não pode estabelecer um cronograma de execução para o Executivo. Como esse cenário com o Congresso, ministro, aí retomando um pouco do que a gente estava falando no outro bloco, também trazendo um pouco da relação de Davi Alcolumbre com Lula, em torno da indicação de Jorge Messias, há um clima de tensão. Como esse cenário com o Congresso pode respingar nas eleições de 2026 e das pautas que são tidas como essenciais e ainda precisam ser aprovadas pelo Congresso Nacional? Lula acaba se fechando mais com a esquerda a partir desse momento? Acho que o presidente Lula está governando para o Brasil como um todo. Quando o presidente Lula aprova, no diálogo com o Congresso, que a partir de janeiro, todo mundo que ganha até R$5 mil não vai pagar mais imposto de renda, vai ficar com esse recurso para comprar uma coisa para a família, fazer uma reforma na casa, poder investir num patrimônio, comprar mais comida em casa, mais material de escola para o seu filho, ele está governando para o Brasil inteiro, né? Quem ganha até R$7 mil vai ter desconto também. Quando o Congresso Nacional permitiu que a gente aprovasse o Agora Tem Especialistas, que inclusive permite que um plano de saúde, um hospital privado, abra suas portas para os pacientes do SUS que estão esperando por uma cirurgia, por um exame, consulta especializada na fila espera do SUS, estamos governando para o país inteiro. Eu acho que o grande discurso que o presidente Lula vai poder apresentar no ano que vem, na disputa eleitoral, é do presidente que fez com que o Brasil atingisse o menor nível de desigualdade econômica, o presidente que garantiu que quem ganha até R$5 mil não paga mais imposto de renda e só garante isso porque está cobrando imposto de renda para quem ganha mais de R$100 mil por mês, R$150 mil por mês. O presidente que defendeu o Brasil, um momento muito importante, defendeu nossa soberania, não teve uma postura de baixar a cabeça nem diante do presidente dos Estados Unidos, né? Vai poder mostrar isso. E o presidente que voltou a investir na educação, na saúde, defender a vacina. Esses vão ser os temas da disputa eleitoral e acho que o presidente Lula é o favorito no embate da reeleição. Ainda nas eleições, ministro, nos últimos dias, Jair Bolsonaro anunciou seu filho, o senador Flávio Bolsonaro, como pré-candidato à presidência da República em 2026. Havia uma expectativa em torno do anúncio de apoio dele a Tarcísio de Freitas. O que o nome de Flávio Bolsonaro representa na disputa? A direita está pulverizada? Eu acho que está, acho que representa uma liderança. Tem um bolsonarismo no país. O ex-presidente Bolsonaro é uma liderança de um certo campo no país. E eu acho que quando apresenta um nome como esse, primeiro mostra que quer continuar exercendo essa liderança, né? Eu acho que, do ponto de vista de uma análise política, na minha opinião, é isso. Tem um campo do país que, infelizmente, pensa desse jeito e se vê representada por uma figura como essa. Então, tenta afirmar essa liderança. É um fenômeno aqui no Brasil, mas é um fenômeno no mundo. Os principais embates de lideranças progressistas como o presidente Lula têm sido com lideranças da extrema-direita, que
são contra a vacina, são contra a saúde, são contra a democracia, faz desdém em relação à democracia, tem uma postura de defesa de uma certa subserviência em relação ao Trump, usaram o boné do Trump. Quando começou esse debate da tarifa, queriam que o presidente Lula entregasse uma vitória ao Trump, entregasse alguma coisa do Brasil para o Trump. Esse é o discurso. Então, infelizmente, tem uma parte da população que pensa assim. Então, acho que é natural a afirmação de uma candidatura que signifique esse segmento. E o presidente Lula vai ser aquela liderança progressista que, na minha opinião, vai mostrar suas ações de governo, como defendeu a soberania do Brasil, como defendeu a economia do Brasil, como fez com que o Brasil atingisse o menor nível de desigualdade dos últimos 30 anos, como voltou a defender a saúde, voltou a defender a vacina, voltou a defender a educação, as universidades públicas. Eu acho que esse vai ser um embate que tem sido embate em outros países do mundo também. O senhor defende uma frente ampla para 2026. E agora, como conquistar aqueles partidos de centro? Eu acho que nós vamos conquistar muitas lideranças de centro a partir do debate, não só do que o presidente Lula significa para o governo, de ministros de centro que fazem parte do governo. Nós temos vários ministros que são do campo do centro. Nós temos um ministro super ligado ao agronegócio, por exemplo, o ministro Fávaro da Agricultura, que tem um papel muito importante. Temos vários ministros de partidos de centro, centro-direita, que fazem parte do governo, que tem uma representação nacional importante, representação nos seus estados. Eu circulo muito o país. Toda quinta à tarde, sexta, sábado, eu estou inaugurando algum serviço novo da área da saúde, fazendo alguma ação importante da área da saúde no país inteiro. Eu ouço lideranças de centro nos estados que estão com o presidente Lula, defendem o governo. Então, acho que tem muito jogo para ser jogado no próximo ano e acredito que o presidente Lula vai representar uma frente daqueles que defendem o Brasil com soberania, defendem a economia brasileira e defendem um Brasil mais justo, com redução da desigualdade, como a gente já alcançou nesses 30 anos, e a gente tem só a crescer nessa redução da desigualdade, porque com a aprovação do novo imposto de renda, vai reduzir ainda mais essa desigualdade no nosso país, na medida que a gente pode ter mais um mandato para consolidar as ações, do agora tem especialistas na saúde, do pé de meia na educação, das ações que estão sendo feitas em relação, por exemplo, a todo o debate da sustentabilidade, da transição energética, nós vamos crescer ainda mais. Ministro, agora a gente já está caminhando para o finzinho da nossa conversa. Eu gostaria de falar um pouco sobre as discussões que o senhor tem participado em torno da revisão da Lei dos Planos de Saúde. Qual seria o caminho ideal para atualizar essa lei, garantindo a proteção e os serviços aos beneficiários dos planos? Eu acho que tem um debate no Congresso Nacional, tem uma realidade nova, que é o envelhecimento cada vez maior da população. Isso significa como organizar esse serviço de saúde. Tem uma necessidade fundamental dos planos de saúde adotarem um pouco do modelo que a gente tem no SUS, de trabalhar a prevenção, dos cuidados primários, da figura do médico de família, porque você não pode reproduzir um modelo, por exemplo, que acontece nos Estados Unidos, onde tudo vai para alta especialização, você não cuida das pessoas antes, então é fundamental isso. Tem uma questão decisiva, que inclusive o Supremo, o STJ decidiu já sobre isso. Você tem hoje uma forma de oferta de serviços de saúde através de cartões de saúde. Você precisa de uma regulamentação sobre isso, a ANS está disposta, está olhando para isso. Acho que isso é um tema fundamental, como a gente regulamenta essa atividade na área da saúde. Então, são questões importantes. Eu recebi o relator, está tratando disso. Vamos ver se tem um ambiente ainda esse ano, ou talvez no começo do ano que vem, de avançar em relação a isso, sempre olhando nas duas questões fundamentais, como você garantir o direito ao cidadão de quem paga um plano de saúde e como você avançar para um modelo mais sustentável também para as operadoras de plano de saúde, como garantir esse cuidado à população que envelhece cada vez mais. Ministro, agora já, para a gente encerrar a nossa conversa, eu gostaria de voltar em um assunto que está em alta aí na política, também na imprensa, que é justamente a decisão do ministro Gilmar Mendes sobre o impeachment de ministros do Supremo Tribunal Federal, que teve uma forte repercussão política, inclusive há uma análise de que diminui ainda mais as chances de uma apreciação da indicação de Jorge Messias ainda esse ano pelo Senado Federal. O ano já praticamente acabou, né, ministro? Temos mais 2 semanas, essa é a próxima ali de atividade pelo Congresso Nacional.
A decisão gera uma nova correlação de forças entre os poderes? E dá para dizer que existe um objetivo de blindar a Suprema Corte? Eu não vou entrar num debate jurídico. Eu acho que quem sou eu para questionar uma decisão jurídica, uma análise jurídica de um ministro da Suprema Corte? Eu não tenho conhecimento nem posicionamento em relação a isso para questionar isso. O que eu acho que a gente precisa é retomar uma certa harmonia entre os poderes. Eu acho que isso que é o fundamental. Eu, quando estava lá no Ministério das Relações Institucionais, eu falava que a gente estava fazendo um programa de reabilitação, eu falava que era o detox, tá certo? Das relações entre as instituições, porque elas foram muito destruídas durante o governo anterior. E tinha um presidente da República que, cujo filho ameaçava invadir a Suprema Corte, que participou, incentivou, foi o mentor espiritual, intelectual de uma tentativa de golpe no dia 8 de janeiro que invadiu a Suprema Corte. Então, você precisa voltar a ter harmonia entre esses poderes. Então, acho que isso é fundamental, que a gente possa restabelecer isso e todo mundo tinha que ajudar a atuar nesse sentido. Não vou questionar aqui um parecer jurídico de um ministro da Suprema Corte, ainda mais um ministro que é muito qualificado do ponto de vista do seu conhecimento jurídico, que é o ministro Gilmar Mendes. Perfeito. Ministro Alexandre Padilha, muito obrigada pela sua presença aqui no JR. Eu que agradeço, viu? Um prazer estar aqui com vocês. E claro, muito obrigada a você também pela companhia. Até uma próxima. Tchau, tchau.